Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão teu irmão e para os seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. E a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente, sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode para baixo,
na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, a argola do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E as suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão. E Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e lhe cingirás o éfode com o seu cinto de obra esmerada, e pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção, e derramando-lhe sobre a cabeça o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo, eles terão o sacerdócio,
Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da revelação. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado e dos rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomando o seu sangue, o espargirás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em 2 partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, e os 2 rins com a gordura que houver neles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos, que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos, e isto será para Arão e para os seus filhos a porção de direito, para sempre da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para os seus filhos depois dele, para neles serem ungidos e consagrados. 7 dias os vestirás. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas.
e se sobejar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até pela manhã o que sobejar queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia, oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da revelação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados as farás. E elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também, quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. E 1 vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado. Fará expiação sobre ele 1 vez ao ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo.
quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, de cálamo aromático 250 siclos, de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 im. Disto farás um óleo sagrado para as unções, para perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te hei ordenado, a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos para administrarem o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que te hei mandado. Disse mais o Senhor a Moisés: falarás também aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele o recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira,
E ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o aspargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo, como ele é, inclinado ao mal. Pois eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Assim muderam, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está do lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar de que te hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, por ter feito o bezerro de ouro que Arão formara. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda. E olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda,
e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra, e adorou, dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eis que eu faço um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas qual nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo.
guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus azerins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso, para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício, e não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que, quando as suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque foi o mês de Abibe que saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, que abra a madre, de vacas ou de ovelhas, o jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz, resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo,
sábado descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze, como também azul púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor tem ordenado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu e reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para a luz, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luz, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes finamente tecidas para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação, e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. Vieram tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo todos estes jóias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, ou peles de golfinhos, os trazia. Todo aquele que tinha prata ou metal para oferecer, o trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para qualquer obra do serviço. E todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres hábeis que quisessem fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e as especiarias e o azeite para a luz, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Trouxe uma oferta todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim, trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze,
em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar com toda a obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria do coração, para exercerem todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Assim trabalharão Bezaleel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então, todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas, uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas uma com outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colseiras, unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 debaixo de outra para as 2 colseiras dela. Também para
O segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo, no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim, havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e os outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice o fizeram. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriram de ouro, e os seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também, para a porta da tenda, um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes. E de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas, e as suas 5 bases eram de bronze. Fez também Bezaleel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez-lhe uma moldura de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez também estes varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros com que se haviam de oferecer as libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, igualmente no outro braço 3 copos,
a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na base central havia 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. Também havia um cálice debaixo dos 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, e o todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, tanto a face superior, como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar o altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional, as cortinas eram de 100 côvados, e as suas colunas eram de 20 e 20 as suas bases, todas de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados, as suas cortinas eram de 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Do mesmo modo, para o outro lado, de um e de outro lado da porta do átrio, havia cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4,
e 4 as suas bases, todas de bronze, e os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do tabernáculo, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez colchetes para as colunas e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas, para ministrar no lugar santo, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim pelos seus 2 cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada do éfode que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, as quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral, seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira delas era de um sárdio, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram 12 segundo os nomes dos filhos de Israel, eram semelhantes à gravura de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhante a cordas, obra de trança de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas
de tranças meteram-nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode, por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto no meio dele, como uma abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela estavam uma inscrição como a gravura de um selo: Santo ao Senhor. E a ela ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da revelação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho com seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios e o azeite para a luz. Também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro para a porta da tenda. O altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação, as vestes finamente tecidas para o uso no ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação, e porás nele a arca do testemunho, e resguardarás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água.
Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás, e ele e a todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas, e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca. Ajustou a arca, os varais, e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu, e sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E junto dela, Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.